Um julgamento histórico coloca Jair Bolsonaro no banco dos réus. Ele é acusado de conspirar contra a democracia brasileira. Mas a trama não começou no dia da invasão de Brasília. Antes, houve ensaios, sinais e reuniões. Foram 3 tentativas de golpe, planejadas em sequência. A primeira nas ruas, com milhares de pessoas atendendo a um chamado. A segunda, numa sala de palácio, com generais e ministros discutindo uma intervenção. A terceira, violenta, com depredação das sedes dos poderes. Todas elas conectadas por um mesmo objetivo: romper com a ordem democrática. Um podcast agora organiza as peças desse quebra-cabeça. Reúne áudios, documentos e relatos dos bastidores do poder. E mostra como o ex-presidente e o núcleo central agiram para esticar a corda até o limite. Sexta-feira, 5 de setembro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes que está começando. E aqui de segunda a sexta-feira a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. E hoje eu vou conversar mais uma vez com o jornalista Luiz Costa Pinto, que já veio aqui em outras oportunidades. É um prazer te receber. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Gabi, é um prazer para mim também. Pela primeira vez virtualmente, aqui no estúdio de vocês em Brasília. É verdade, virtualmente. Aliás, você é muito bem-vindo para voltar aqui presencialmente aos nossos estúdios, mas por motivos de força maior, né, que é muito trabalho, Luiz. Exatamente. Então a gente faz essa conexão São Paulo-Brasília, tá tudo bem também, mas fica o convite para você voltar aqui presencial. Eu acho que vale a pena, antes da gente começar a nossa conversa, eu te parabenizar por esse trabalho, esse projeto que é uma continuidade do Trapassa. Para quem não ouviu ainda, eu recomendo que ouça o podcast, porque a primeira temporada está falando ali do governo Collor e todo esse contexto político que é tão importante da nossa história, né? E agora essa nova temporada que está vindo na esteira é chamada de Os Golpes do Bufão. Tem como semente um livro seu também, que você já publicou, você vai poder explicar aqui muito melhor do que eu. É uma reportagem especial no momento extremamente oportuno. A gente falava aqui nos bastidores, porque está começando, né? O primeiro episódio está sendo publicado no começo do julgamento do Jair Bolsonaro, enfim, desse núcleo crucial no âmbito do golpe do 8 de janeiro. Então, quero começar te pedindo para explicar o que esperar desse projeto. E quem quiser já pode começar a ouvir também. Perfeito, Gabi. Mais uma vez, obrigado a você e ao ICL por abrir esse espaço. Bom, o livro ao qual você se refere chama O Procurador. Foi um livro que eu lancei no ano passado para lançar luz sobre os 4 anos de Procuradoria-Geral da República sob o Augusto Aras. E nesse livro tem um trecho, não é todo o livro, tem um trecho que eu extraí, né, que é justamente o trecho sobre como a PGR e o Supremo Tribunal Federal se comportaram durante o governo Bolsonaro e por que eles não atuaram como instituições democráticas, né, do Estado brasileiro para conter os ímpetos golpistas do Bolsonaro, que já estavam todos demarcados lá desde 2021. E aí vem o marco, né? Vencida a pandemia, né? A pandemia, quando ela arrefeceu, né, no início do ano de 2021, aí surge, né, de maneira muito clara esse comportamento, essa gana do Bolsonaro de se consolidar como um autocrata no poder, né? E ali ele começou a preparar o que viria a ser
o golpe dado e vencido em 8 de janeiro de 2023. Mas nesse corte, Gabi, eu começo a contar que em 2021, no dia 29 de março de 2021, né, com a demissão do general Fernando Azevedo e Silva, que foi o primeiro-ministro da defesa do Bolsonaro, e na esteira da demissão dele foram trocados os 3 comandantes militares, né? Isso foi um fato único na nossa história, né? Nunca se havia trocado ao mesmo tempo o comando das 3 forças militares durante um governo, né? Ali começou a centelha golpista, né, que vai estourar em 2023. Ali estavam dadas todas as condições para o golpe, né? A gente até falava sobre isso. No contexto ali de governo Bolsonaro, todos os dias a gente tinha uma nova história bombástica que tinha que ser entendida ali naquele dia. Então, muita coisa se perdeu. Eu ouvindo os episódios, até tinham áudios que eu até depois tirei a dúvida com você. Esse áudio aqui, ele é exclusivo? Porque eu não me lembro de ter ouvido assim na íntegra, né, com tanto detalhe, mas de fato foram áudios que foram passando batido, porque era muita informação que era recebida nesse momento, até porque é um método do Steve Bannon, da extrema-direita, a gente sabe, né, jogar muitas informações ali para confundir as pessoas que vão acompanhar isso por meio da imprensa. Tem um recorte interessante ali do podcast, que é esse núcleo de resistência, tanto do Ministério Público Federal, né, você fala sobre isso, e do Supremo Tribunal Federal também atuando nesse pré-golpe, já desde 2021 até 2022, uma espécie que você chama de contragolpe ao golpe de Bolsonaro. Eu achei isso interessante. Eu queria te pedir essa explicação, até porque a gente tem esse bastidor da resistência e também uma análise dos áudios que estão justamente nesse âmbito dos golpes que foram frustrados. Você fala em 3 golpes, né? Isso, 3 golpes e vou explicar. Agora, essa estratégia do Steve Bannon, a qual você se referiu, eu até toco nela, que é essa história de criar pequenos incêndios por todos os lados para manter o Estado que está sendo atacado exatamente no caos, né? No caos informativo e no caos reativo também. Então, uma das missões que eu me impus, né, quando decidi fazer esse trabalho, foi justamente organizar esse caos antes do julgamento, para que a gente pudesse vir ao ar, pelo menos como estamos vindo, na primeira semana de julgamento, para que as pessoas tenham uma noção exata, né, do que é que está sendo julgado, né? Quais dos crimes do Bolsonaro que estão sendo julgados. Tanto que no primeiro episódio eu retomo o nosso desempenho e a participação trágica do Bolsonaro como chefe de Estado durante a pandemia, que não está em julgamento. Não estará, o fato de nós termos perdido 700 mil brasileiros, 700 mil vidas durante a pandemia e poderia ter sido pelo menos 50% menos do que isso, né? Isso não está naquele banco dos réus, né? E ali ele foi um chefe de Estado contra-republicano, um chefe de Estado contra o seu povo, né? Mas isso não está em questão, né? São outros golpes, são outros crimes que estarão sendo decididos no Supremo nesta semana. E, Gabi, tem um fio condutor desse raciocínio, que é uma entrevista que já tinha me chamado muita atenção quando eu escrevi O Procurador. Uma entrevista do filósofo Marcos Nobre, professor da Unicamp, que foi presidente do SEBRAP, né? Essa entrevista foi publicada, né,
na Folha de São Paulo, em setembro de 2021, né? Foi concedida ao repórter Nayef Haddad, e é uma entrevista brutalmente lapidar do ponto de vista da ciência política, porque em 2021, em setembro de 2021, o Marcos Nobre antevia tudo o que iria acontecer com o bolsonarismo, com o país, com essa tensão, com essa radicalização extremista, né? E isso é brilhante. Eu volto em outros episódios para lembrar ao ouvinte dos pontos que o Marcos Nobre chama atenção, né, nessa entrevista que eu reproduzo, né, no primeiro episódio, porque ela é fabulosa do ponto de vista da ciência política, né, que ele diz ali, olha, o Bolsonaro quer reproduzir numa escala muito mais potencializada o 6 de janeiro do Capitólio americano. E isso foi o que aconteceu no 8 de janeiro. Ele diz na entrevista, o Bolsonaro não dará o golpe no 7 de setembro de 2021, mas é necessário que ele crie a partir dali uma tensão, né, na sociedade para parecer que ele é mais forte do que é de fato, só que ele não vai tentar dar o golpe enquanto estiver no governo, né? E aí vem uma advertência dele feita em 21, dizendo o seguinte, ele não vai aceitar o resultado da eleição, né? E por isso é importante para ele manter a sociedade tensionada. O golpe virá depois da eleição, né? E aí, no episódio 3, né, quando eu faço o relato da reunião de 5 de julho, eu trago de volta os áudios daquela reunião que eu chamo de reunião do golpe, de 5 de julho de 2022, e vou fazendo uma análise, né, em tempo real daqueles áudios, né, durante o podcast, e ali o general Mário Fernandes, ele fala todo o plano, né, de matar, ele não fala com essas palavras, que tem que se matar o presidente eleito, tem que se matar o ministro do Supremo, não, mas já está claro ali que ele diz com essas palavras, numa reunião ministerial. Se nós tivermos que agir depois da eleição, vai ser como em 1969, com a junta militar, que foi a junta militar dos Três Patetas, né? Ou seja, ele já antevia aquela situação que eles viveram no 8 de janeiro de 2023. Parece, às vezes, que a gente olha para o 8 de janeiro de uma maneira isolada, mas o golpe é continuado e tem muitos especialistas que dizem que, na verdade, ele continua acontecendo. A gente está chegando agora num contexto de decisão do julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, mas ele continua acontecendo. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, está ali articulando para que os Estados Unidos façam retaliação e sanções contra o judiciário brasileiro, justamente por poder passar uma régua delimitando e também, né, reafirmando a nossa democracia brasileira diante de tudo isso que aconteceu. O ministro Luiz Fux era o presidente do Supremo, estava dentro do Supremo quando uma horda bolsonarista já invadiu a esplanada em direção ao Congresso e ao Supremo, na véspera do 7 de setembro, para o qual o Bolsonaro tinha convocado o povo em geral e, sobretudo, as PMs, as polícias militares. E aí vem uma coisa que você me perguntou anteriormente, eu não te respondi, sobre o aparato de contenção golpista, aparato que funcionou de maneira silenciosa entre STF e PGR naquele período. Ele foi fundamental
para o 7 de setembro de 2021 para desmobilizar as polícias militares de irem às ruas naquele ano. E isso foi fruto de uma articulação entre Augusto Aras, que era o Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, que era o Subprocurador-Geral, o vice-PGR, o Dias Toffoli, né, que era, durante um período de 2021, ainda era presidente do Supremo e depois ficou como um elo, né, da Procuradoria no Supremo para tentar fazer essa contenção golpista, justamente para seguir um conselho que o Fernando Henrique Cardoso deu ao próprio Toffoli em 2018, quando o Toffoli estava assumindo o Supremo, que era de preservar o Bolsonaro num golpe de clinch, um golpe de boxe, né? Que é o clinch, que é um golpe defensivo no qual você imobiliza o seu adversário, você imobiliza o seu antagonista para evitar que ele te dê um jab, né, que iria encerrar a luta. Então, essa figura, essa metáfora do boxe, ela funcionou muito bem nesse ano de 2021. E ali em 2021, o Fux tinha colocado snipers. O Fux colocou atiradores de elite na laje do STF e quando ele viu a horda bolsonarista avançando para invadir o Supremo, ele ligou para o Braga Neto e disse, olha, o Braga Neto era ministro da Defesa, disse, general, o povo vai invadir o Supremo, eu não vou deixar. Eu tenho atiradores de elite na laje do Supremo e vou mandar abrir fogo. Né? Aí o Braga Neto desliga com ele, né? E o Fux ainda avisa, eu não vou pedir GLO, porque o que vocês querem é isso. E a gente está falando de 2021. E foi o que aconteceu, é o mesmo cenário de 2023. Né? Então o Braga Neto ligou para o Aras, né? Porque tinha o Aras como aliado, e disse, procurador, o ministro Fux está ameaçando abrir fogo contra o povo, ele pode? E aí o Aras responde, para surpresa do Braga Neto, pode e deve. Né? Por quê? Porque era o que o Fux tinha que fazer naquele momento em que a República, a democracia, estava em suprema ameaça. E, mais uma vez, o Bolsonaro era o presidente da República naquele momento. Ali, se eles tivessem criado um clima de caos, de hostilidade social, um clima bélico, um badernaço na esplanada, teria vindo a GLO. E o que é que resultaria disso? Mas como o Bolsonaro é covarde, é frouxo, é fraco, e como os militares que estavam com ele também são fracos, frouxos, todos esses que estão indo para o banco dos réus, né? O que é que aconteceu? Eles foram até a página 248, só que o livro tinha 270. Eles não chegaram à página 270, ao epílogo da consumação do golpe. E o que é que aconteceu? No dia 8 de setembro, depois do 7 de setembro, em que o Bolsonaro fez aqueles discursos mais inflamados, aqueles discursos flagrantemente golpistas e tal, e isso eu conto também no episódio 2, né? No dia 8 de setembro, logo de manhã cedo, antes de tomar o café da manhã, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, telefona para o Augusto Aras e diz o seguinte, procurador, só uma pessoa pode botar panos mornos nisso tudo que aconteceu, é o Michel Temer. Porque o Michel Temer é capaz de conversar com o Alexandre de Moraes e botar o Bolsonaro para conversar com ele.
Isso é muito interessante, acho que muita gente não conhece, muita gente sabe da participação do Michel Temer, mas não sabe como se deu nos bastidores, né? De onde surgiu, até porque o Bolsonaro, no 7 de setembro, que a gente se lembra, é de ele chamando o Alexandre de Moraes de canalha, dizendo que não ia cumprir nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal a partir dali, e logo depois o Michel Temer entra em cena para apaziguar os ânimos. Depois, ali no depoimento do próprio Bolsonaro ao Alexandre de Moraes, também teve uma cena curiosa, que foi ele chamando o Alexandre de Moraes para ser vice dele, né? O que também chamou bastante atenção. Que é o típico da covardia dele, né? O Bolsonaro é isso, é o bufão. Por isso bufão. Que o podcast tem esse título, Os Golpes do Bufão. Eu até recorro ao Antônio Weiss, ao Aurélio Buarque de Holanda, para explicar, no final do segundo episódio, se eu não me engano, o que é bufão, né? E aí, todas as definições de bufão, inclusive a de idiota, né, cabem na personagem do Bolsonaro. Isso é muito bom e faz muito sentido, né, também que o nome do podcast seja esse, né? O nome da temporada, na verdade. Agora, me lembra também todo esse trabalho que foi um trabalho muito minucioso, jornalístico, de levantamento de áudio por áudio, dos vídeos que acabaram se perdendo. Muitos deixaram de existir na página dessas pessoas que participaram ali do golpe, mas ficaram eternizadas muitas vezes em reportagens, né? Mas muita gente fez live justamente provando o crime, né? Reproduzindo provas contra elas mesmas, as pessoas que estavam ali no 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Alguém que também fez isso, mas em outra medida, ali no julgamento, foi o próprio ministro Alexandre de Moraes. Me chamou muito a atenção, acompanhando esse processo todo também, Luiz, o quanto ele foi didático quando ele juntou em um vídeo que ele transmitiu na sessão momentos ali de quebra-quebra, momentos de agressão. Tem um momento ali que foi muito emblemático, acho que chamou muito a atenção, que foram as pessoas agredindo até um cavalo, né, que estava assim... supostamente eles estavam tentando conter o que estava acontecendo e as pessoas derrubaram um cavalo ali num momento de fúria daquele episódio. Então, quando ele faz isso, quando ele traz esse compilado para a primeira turma, foi justamente para não esquecer o que levou até ali, o que levou até esse julgamento. Então, acho que essa junção, que foi uma parte ali da sustentação do ministro Alexandre de Moraes, foi extremamente didática. Acho que ele tem também algo que tem que se ressaltar sobre esse trabalho que fez o ministro Alexandre de Moraes para deixar bastante claro para as pessoas o que aconteceu, né? Não, sem dúvida. O trabalho de organização de informações que está no relatório do voto do Alexandre de Moraes é muito precioso, é histórico, né? É um livro de história, né? E esse julgamento ele tem uma simbologia fundamental para o nosso futuro, porque nós passamos por mais de uma ditadura sem julgar os ditadores, sem julgar os jagunços dos ditadores, sem julgar politicamente o processo que levou àquela ditadura. Pela primeira vez a gente está tendo condições de levar a julgamento, dar a devida punição, tendo cumprido todo o processo legal e seguir adiante, porque o que o Brasil passou de 2016 até 2022, 2016 que eu falo com a deposição da presidente Dilma, o impeachment sem crime de responsabilidade, até 2023, quando veio esse golpe dado e vencido, foi um golpe que durou 2 horas, né? As 2 horas em que os 3 palácios estavam invadidos, até que houvesse
uma mudança de posição da Polícia Militar, do Comando Militar do Planalto, né? O país viveu 2 horas sob o império da desordem, da baderna golpista e, para os golpistas, na esperança de que tivesse um GLO, né? E aí o trabalho do ministro Alexandre de Moraes e da equipe dele, da equipe de retaguarda do gabinete dele, é um trabalho primoroso de documentação de todos os crimes cometidos. Então, é por isso que a gente não pode deixar que se fale de julgamento político, é um julgamento técnico. A gente não pode deixar que se fale de injustiça no tamanho das penas, não. Não é pela destruição pontual de uma obra, de uma cadeira, pela pichação de uma estátua. Não é por isso que as pessoas estão sendo punidas. As pessoas estão sendo punidas por terem se deixado levar por esse transtorno mental coletivo que se criou no país, a ponto de eles imaginarem que era possível haver um golpe constitucional ou forças armadas aplicando de maneira tosca e torta o artigo 142 da Constituição, ou que podia ter um golpe de Estado com os militares indo para a democracia, né? Ou que viriam ETs para cá, como acreditam agora, ainda tem uma parcela da população que acredita no desembarque de tropas americanas no país para devolver o poder ao bolsonarismo. Luiz Costa Pinto, que importante esse trabalho, esse projeto que você traz na sequência aqui do Trapaça. Eu recomendo muito que as pessoas maratonem desde o início. A história também dos irmãos Collor, do governo Collor, é muito importante para a gente entender o nosso contexto atual também, né? Muito do como chegamos até aqui. E fundamental esse trabalho também que você traz. Eu estou acompanhando aqui os episódios que estão indo para o ar, pouco a pouco, e com certeza está ajudando a gente a entender esse julgamento e o resultado que vem por aí. Muito obrigada. Maravilha, Gabi. Eu que agradeço e quero fazer só um breve comercial até para você que é de origem de rádio, né? Também desse ambiente de podcasts, que é que as pessoas que ouçam, né, prestem atenção na trilha sonora, porque ela não é coadjuvante, ela é associada, né, e foi toda desenvolvida pelo pessoal da Tímpano, e ela é de uma importância fundamental para prender o ouvinte nessa narrativa. Então Concordo. Eu acho que vale a pena ouvir também com esses ouvidos e com esse olhar. Com certeza, ela que está nos embalando ali, fazendo a gente mergulhar nessa história. Obrigada, meu querido. Um abraço grande e até uma próxima. Obrigado, Gabi. Aqui a gente também quer te lembrar que estamos em um momento importante. Tem esse julgamento que está acontecendo com o resultado que vem muito em breve, e você pode estar com a nossa comunidade nesse mês que é tão emblemático. Então, a gente vai ter o Despertar 2025, um encontro aqui da nossa comunidade nos dias 19 e 20, no Espaço Vibra, em São Paulo. Então, para você conseguir se planejar para vir nesse encontro com a gente, o Espaço Vibra, que é um lugar imenso, tem espaço para cerca de 4.000 pessoas, e ali a gente vai ter várias trocas, vão ter personagens muito importantes, a Aleida Guevara sendo uma delas, também Miguel Nicoleles, enfim, grandes nomes de diversas áreas que a gente pode aprender com cada um deles, e claro, a gente também aqui da nossa comunidade CL. Então fica o convite para você, vai lá em despertar2025.com.br para você poder adquirir o seu ingresso para estar com a gente. Aliás, já estou sabendo que tem vários setores que estão esgotados, então corre lá. Agora a gente tem Mercado e Investimentos, na sequência o Rolê ICL, para você que me acompanha pelo YouTube, e para você que me acompanha nas plataformas de áudio, você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia. De segunda a sexta-feira tem episódio novo. Tchau, tchau, gente. Ano passado estava lotado,
Mais de 4.000 pessoas vibrando com Serginho Grosman, Renato Freitas, Fátima Bernardes Mocotó, Bela Gil. Eu me arrepio só de lembrar. E esse ano, em 2025, a gente vai fazer um evento ainda maior. Nunca foi tão necessário reunir as pessoas, conversar sobre as mudanças que o mundo está passando. E a gente reuniu o maior conjunto de nomes para se apresentar nesse palco. A gente vai ter aqui, esse ano, o Miguel Nicoleles para falar de inteligência artificial, a Marina Silva para falar da questão do meio ambiente, Frei Beto, Leonardo Boff, a ativista Leida Guevara, filha de Che Guevara. A gente vai ter aqui também palestras com os nossos especialistas de marketing, de negócio, de redes sociais, falando sobre as transformações que estão acontecendo no acesso às redes, na comunicação. Vai ser espetacular. E a gente vai ter muita diversão também, com Margareth Menezes, com Leone e com vários outros artistas que novamente vão botar a casa para tremer, vão botar as pessoas para dançar, as pessoas vão se abraçar, vão abrir sorrisos tão raros hoje em dia e juntos a gente vai começar a revolução necessária aqui no Vibra São Paulo. Um momento que vai ficar guardado nas páginas da história desse país.